Hoje nós vivemos em bolhas. E se eu reconheço isso, eu não posso criticar a bolha de vocês, porque eu posso estar errado, porque eu tô vivendo a minha bolha. Olha, a bolha do Igor, eu nem sei quem John Lennon é. Tô zoando. Caralho. Aí... Mas assim, a questão é... Isso é impossível. Eu sei que ele é do Nirvana, relaxa. Por exemplo, olha, o que eu sou contra hoje? Eu sou contra radicalismo. Uhum. Radicalismo pode estar na política, no futebol, na sociedade. Então, assim, por exemplo, você falou do John Lennon. O que é radicalismo pra mim? Eu lembro que um parente meu chegou pra mim e falou: cara, sabe o Nelson Mandela na África do Sul? Nelson Mandela. Você sabia que ele era terrorista? Terrorista. Aí eu fiquei assim, pô, cara. Não. Não, assim, ele pertenceu na adolescência a um grupo armado. Não, mas ele é terrorista. Ele é terrorista. Nelson Mandela é terrorista. Dilma é terrorista. Nelson Mandela é terrorista. E eu falei, cara, peraí, vamos ver o contexto da época. Na África do Sul foi o último país do planeta a extinguir o apartheid. Caralho. Lá nos anos... Quando o muro de Berlim caiu em 89, ainda existia apartheid. Nossa, muito pouco tempo na atrás. África do Sul. Eu tava quase vivo. Negros não podiam entrar o Igor tava vivo em pra ônibus caralho. de brancos. Tu também. Quantos você tem? Eu tava vivo. Eu nasci em 85. Então somos da mesma idade. 30... Você parece muito mais jovem. Muito mais. Vamos ver daqui a 10 anos quem vai estar mais jovem, né? Depende de muitas variantes. Mas a questão é, eu acho que as pessoas estão esquecendo o contexto. O radicalismo não compreende o contexto de época. Seja radical de direita, seja radical de esquerda. Esse parente meu veio para mim e falou: Nelson Mandela era terrorista. O que eu sei de Nelson Mandela? Na adolescência, eu falei para esse meu parente. Na adolescência, Nelson Mandela, ele se juntou a grupos armados. Assim como nos Estados Unidos, os Panteras Negras. Uhum. Porque existia... Porque os caras eram pressionados pra caralho, o nego matava eles, porra. Tava na lei. Branco de ônibus de branco, ônibus de preto. Tava na lei, era a Constituição. Então alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer uma coisa. Existem grupos pacifistas, existem grupos armados. Os Panteras Negras eram grupos armados, mas que tentavam lutar pelos seus direitos. E na África do Sul... Que não queriam nada além do razoável. Eu só quero direitos iguais, caramba! Eu só quero direitos iguais. E na África do Sul, o Nelson Mandela na adolescência, obviamente, em uma lei que dizia que o correto era o apartheid, ele se juntou aos grupos armados negros. Obviamente, eu não teria feito diferente. E ele foi preso. E nenhum desses que julgam ele teriam feito diferente também, né? Isso que é louco. Isso que é louco. Ele ficou 30 anos preso. Olha que loucura. O 30 cara... anos. Por lutar por direitos iguais. Ficou 30 anos preso. 30 olha fucking a anos. revolta. Olha a raiva que você acumula naquele momento. Ele não. Ele leu livros. Ele se tornou pacifista. E quando ele saiu da prisão e o apartheid acabou, teve... os candidatos à presidência. E pela primeira vez um negro pôde se candidatar à presidência. Nelson Mandela se candidatou à presidência. A tensão da época, era o único país no mundo que estava ainda passando por esse processo, era a elite branca falou: os negros vão ferrar a gente, porque a gente oprimiu eles durante tanto tempo que agora a gente vai ser oprimido se tiver um presidente negro. Uhum. Né? A lógica da elite branca, eles pensavam assim. E eles não estão tão errados, né? Não estão tão errados. Pensar assim. Porra! Caramba! Porque é o que eles vão querer fazer, com certeza. Quanto tempo? É. Você até consegue justificar. Você tem que ser muito superior para não revidar. E o Nelson Mandela, assim que ele saiu da prisão e se candidatou à presidência, ele falou, diante de uma multidão: peguem suas armas. Aí você, caralho, fudeu. Peguem suas armas e joguem no mar. Ele fez uma transição pacífica. Saiu um presidente branco, entrou um presidente negro, que era o Nelson Mandela, e ele falou: galera, eu quero fazer uma transição pacífica. O povo, muita galera estava assim, cara, vamos revidar. Muita galera negra queria revidar. Payback time, bitches. Revidar, vamos revidar. Nosso momento é esse, presidente negro. E o Nelson Mandela falou: não, relaxa, vamos fazer uma transição pacífica, progresso, o país, vamos evoluir o país, eu não quero conflitos. E o Nelson Mandela, ele foi fundamental
no meio de uma tensão política, a qualquer momento uma faísca podia gerar uma guerra civil na África do Sul. Ele foi um candidato negro que falou: eu quero fazer uma transição pacífica. Isso não está no contexto da extrema-direita. Isso não está no contexto desse meu parente que falou: Nelson Mandela é terrorista, porque de um contexto da época da adolescência dele. Então, eu acredito que os extremos não compreendem o contexto de época. E aí eu fiquei preocupado com esse meu parente, assim, em que bolha você tá? Para receber essa notícia, Nelson Mandela é terrorista. Em que bolha você tá? Que matéria é essa? Onde você viu isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Em que bolha é essa? E hoje nós vivemos em bolhas. Nós estamos certos em nossas bolhas. A minha bolha é certa. Todas as outras 1000 são erradas. Nós vivemos em bolhas. Não tem nenhuma sabedoria em nenhuma das outras 1000. É uma pena. As redes sociais hoje, o algoritmo... Ele força a barra. Se você compra uma bermuda, você vai ser o senhor das bermudas. Só vai ser te oferecido bermudas. Daquela marca... Pessoas que gostam de bermudas. Propagandas que gostam de bermudas. Bermudas é o meu objetivo de vida. É a certeza da vida, minha filosofia é bermuda. Então isso cria bolhas e eu vou ficar puto se eu ver uma faísca da bolha daquele meu vizinho. Que eu nunca Porque eu não tô acostumado, né? Curte calça comprida. Então, assim, calçaruel. Eu, na minha neutralidade, eu tento compreender as bolhas. Eu tento no meu Facebook, como algoritmos são bolhas, eu tento ter pessoas de vários lados. Eu não cancelo os meus amiguinhos de Facebook. Meu amiguinho é bolsonarista. Eu não vou excluir ele. Eu quero ver o que ele está falando. Eu não estou dizendo isso para concordar com ele. Mas para saber tudo que está acontecendo. Eu não quero ficar preso numa bolha. Porque se eu ficar preso numa bolha, vai ser um Gênesis. É o meu paraíso perfeito. E todo o resto eu vou querer matar. Então aquele cidadão de bem, eu estou fazendo... É Maquiavel. Maquiavel é o quê? Eu estou fazendo o bem para um bem maior. Eu estou fazendo uma atrocidade agora, pensando numa coisa melhor no futuro. Por isso que existe o termo maquiavélico. O Maquiavel, ele defendia isso. Então, assim, sei lá... O príncipe. Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios, né? Então, eu estou fazendo um bem agora para evitar um genocídio lá na frente. Mas até onde vai esse bem? O mal, na verdade, né? O Pondé veio aqui. Veio aqui, brevemente, mas veio. E o Pondé, ele tem uma frase assim: nada é mais perigoso de uma pessoa boa que diz fazer o bem. É uma provocação. Sim. Nada mais perigoso de uma pessoa boa que diz fazer o bem. Exatamente. Porque ela provavelmente é uma hipócrita do caralho. Exatamente. A frase dele é essa, é uma provocação. Porque muitas pessoas falam: eu faço o bem, eu tô aqui para proteger o bem. Mas às vezes nesse bem, você pega uma arma e mata o mal. E o quanto esse cara é mal, o quanto esse cara é uma outra bolha que só pensa diferente de você. Então, tome cuidado quando você achar que você faz o bem, e você preza pelo bem, e tudo que você faz é bom. Não há nada mais perigoso.